Olá! Hoje a gente vai mergulhar juntos no capítulo 2 da primeira epístola de Pedro. É um texto, assim, bem denso, né? Fala sobre crescimento na fé, nossa identidade em Cristo, usa umas imagens fortes, tipo pedras vivas, sabe? E como viver isso na prática, no dia a dia, mesmo lidando com governos, com sofrimento, é bastante coisa. É bastante coisa, assim. E começa de um jeito bem direto, né? Com um chamado para se livrar do que não presta. O texto fala: maldade, engano, hipocrisia, inveja, maledicência. É para tirar tudo isso. E aí vem a metáfora, que eu acho interessante. Desejar o leite espiritual puro como bebês. Para quê? Para crescer para a salvação. Mas isso depois de já ter, como diz o texto, provado que o Senhor é bom. Já tem uma base ali, né? Sim, essa ideia de provar e aí sim desejar mais é muito boa. Faz sentido. E logo em seguida ele já entra na figura central de Cristo como a pedra viva. Interessante que é uma pedra que foi rejeitada pelos homens, mas para Deus é escolhida. É preciosa. Exato. E o ponto de conexão que você mencionou é fundamental. Ele diz: vocês também estão sendo usados como pedras vivas. Isso. O que significa na prática ser uma pedra viva? É só ser importante? Então, acho que vai além. Não é só o valor individual. É fazer parte de algo maior, uma casa espiritual, um sacerdócio santo. É uma construção, sabe? Algo coletivo, dinâmico. E a base dessa construção toda é Cristo, a tal pedra angular. Para quem crê, ela é preciosa, como diz o texto. Mas tem outro lado. Tem outro lado. Para quem não crê, para quem desobedece, essa mesma pedra vira o quê? Vira pedra de tropeço, rocha de escândalo, é a consequência da rejeição, né? Entendi. E essa escolha, então, define uma identidade totalmente nova. É isso, porque os termos que ele usa são uau, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Exatamente. É uma transformação radical. O texto reforça isso. Antes vocês nem sequer eram um povo, mas agora são um povo de Deus. Deixaram de ser alvo da... Aliás, passaram a ser alvo da misericórdia, quando antes não eram. É uma mudança de status total. Certo. E com essa identidade nova e forte, aí sim vem a orientação sobre como viver. É isso? Isso. A partir daí, Pedro orienta a conduta. Ele pede para a gente viver como se fossem estrangeiros e peregrinos no mundo. O que isso sugere? Uma perspectiva diferente, né? Não se apegar totalmente às coisas daqui. O foco é ter uma vida tão boa, tão exemplar, que mesmo que acusem sem motivo, as pessoas vejam as boas obras e acabem glorificando a Deus. O testemunho é chave. E aí ele entra numa parte que sempre gera debate, né? A submissão às autoridades humanas. Reis, governadores. Ele diz que é por causa do Senhor e que fazer o bem assim pode calar a ignorância dos insensatos. Mas como isso funciona junto com a ideia de viver como livres? Parece meio contraditório, não? É um ponto delicado, com certeza. Mas a liberdade aqui não é tipo fazer o que der na telha. É usar a liberdade como servos de Deus. A submissão não é ser capacho, entende? É uma escolha consciente, feita por causa do Senhor, pensando no testemunho. E ele estende isso até para as relações de trabalho da época. Fala para os servos serem submissos até aos senhores difíceis. Mesmo os maus e severos, ele diz, isso é pesado. Pesado. Mas o ponto central é: o mérito está em suportar o sofrimento injusto. Sofrer por algo que você fez de errado não tem mérito. Mas sofrer por fazer o bem, por consciência para com Deus, e aguentar firme, isso sim, diz Pedro, é agradável a Deus. E esse sofrimento injusto, ele conecta diretamente com Jesus, né? Diretamente, é o modelo supremo. Para isso vocês foram chamados, ele fala. Porque Cristo também sofreu por nós, deixando o exemplo para a gente seguir os passos dele. E que exemplo? Ele não pecou, não enganou ninguém. Quando xingavam ele, não revidava. Quando sofria, não ficava ameaçando. Ele se entregava àquele que julga com justiça. É outro nível, É um padrão altíssimo mesmo. altíssimo. E não é só um exemplo passivo, sabe? O sofrimento dele teve um propósito ativo, redentor.
Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Para quê? Para a gente morrer para o pecado e viver para a justiça. A cura vem pelas suas feridas. É poderoso isso. Uau! E a imagem final fecha o ciclo, né? Fecha total. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, perdidas. Mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. É um retorno ao cuidado. Então, fazendo um resumo rápido, o capítulo começa com um chamado à pureza para poder crescer. Depois, revela-se identidade forte de pedras vivas, polo escolhido, sacerdócio real, e tudo isso leva a um jeito de viver bem específico. Exemplar, submisso de forma consciente, paciente no sofrimento, sempre com o olho no exemplo e na obra de Cristo. É isso. Exatamente. É um caminho completo que ele descreve ali. E fica talvez uma provocação para a gente pensar, né? Se a gente realmente internaliza essa identidade de pedra viva, parte dessa construção de Deus, desse sacerdócio, como isso mudaria na prática nossa forma de lidar com os conflitos, com as estruturas de poder, com o sofrimento injusto que a gente vê por aí, como exemplo de Cristo de suportar sem revidar, como isso conversa ou até confronta as nossas reações mais, digamos, instintivas hoje em dia. Fica aí para reflexão.